para também conduzindo aí as devocionais dos cultos de maio do nosso estudo bíblico doutrinário. Meus irmãos, queremos primeiramente dizer a vocês que tem sido muito abençoador prosseguirmos nesse nosso estudo sobre o criacionismo. Eu tenho certeza que para cada um dos irmãos o acréscimo de argumentos para a defesa da nossa fé tem chamado a atenção, considerando exatamente o objetivo nosso ao estudarmos esse tema, que é ter a nossa fé alimentada, robustecida e não criarmos contendas ou debates mesquinhos por aí. Então, nesse propósito, tenho visto de maneira muito apropriada os irmãos se engajando, compartilhando aí no seu dia a dia vídeos sobre esse tema. Então, eu queria te desafiar a isso também. Procure, busque, pesquise. Hoje nós temos uma ferramenta muito interessante nas nossas mãos, a internet. Não menospreze o poder benéfico que há na internet, não é? Enquanto há também muita coisa ruim e tentadora na internet, há também um meio de santificação, se assim você dedica o seu tempo para pesquisar sobre a palavra de Deus, para buscar coisas, como nos disse lá, texto que pregamos recentemente, lá em Filipenses 4, coisas louváveis, não é? Tudo aquilo que é amável, que tem boa fama, não é? Que tem um propósito bem definido para o crescimento da fé. Abra sua Bíblia comigo no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nos versos 15 e 16. Nós vamos ler atentamente apenas esses dois versículos que nos ajudarão a compreensão do nosso estudo de hoje, sobre nosso estudo 16. Você que nos acompanha aí no YouTube, em outro momento, quem sabe, ou voltando aí do seu trabalho, em casa numa folga, fica convidado para fazer um esforço. Eu sei que durante a semana é extremamente desafiador, nos dias que nós vivemos hoje, mas nós também podemos nos desafiar no encontrar como uma rotina, estabelecer o nosso compromisso de estarmos aqui sempre às quartas, para louvarmos o Senhor, desfrutarmos dessa comunhão. É um momento breve, mas também muito edificante. Tenha certeza disso. Então, não fique aí no sofá da sua casa, não fique aí, não é? Na cama deitado, na rede, ouvindo aí como tudo começou. Vem para cá, vem para a IPA, senta no banco aqui com a gente, desfruta aqui das perguntas e respostas, desse ambiente acolhedor que é a igreja de Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus. E o livro de Gênesis não seria uma exceção disto. Pelo contrário, e se inclui aqui na afirmação inspirada de Paulo quando escreveu a Timóteo, registrando então que a completude da palavra nos é revelação de Deus, inerrante, suficiente, autoritativa e, portanto, também a fonte de conhecimento santo para a vida do povo de Deus. O livro que nós estamos acompanhando, sempre lembrando, é este do professor Dalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. Na nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos que, como vimos no capítulo anterior, na aula anterior, os dias de Gênesis apresentam uma organização surpreendente, percebida por poucos, sendo que Gênesis 1 e 2 geralmente não são ensinados na igreja. E por quê, não é? É triste notarmos esta constatação. Muitos cristãos crescem com a impressão que esses dois capítulos não possuem um valor histórico e muito menos didático para a nossa vida espiritual. E, pelo que foi dito até aqui, essa percepção deveria mudar. Enquanto temos nos esforçado aqui também para trazer elementos que alimentem cada vez mais sua fé no tocante à origem de todas as coisas segundo o relato bíblico, você também deve mostrar com as suas conversas, com
a apresentação da sua fé, uma fé que ela está baseada também em elementos firmes e que não apenas são matérias de credo, de manifestação religiosa, mas partem também de pressupostos lógicos ao olharmos para a natureza ao nosso redor. Então, essa percepção do cristão, sobretudo reformado, sobre o Gênesis, deveria ser de grande relevância. Não é isso que temos visto muitas vezes, mas nós estamos aqui exatamente para mudar isso. E você faz parte também dessa proposta, dessa missão. Reúna também amigos, fale sobre o livro de Gênesis como quem acredita fielmente no seu relato e não apenas como alguém que diz, não, eu creio porque tem que crer, como se fosse uma obrigação religiosa. Muito pelo contrário, creia diante destes elementos que estamos a cada quarta-feira aqui meditando. Prefere-se aceitar muitas vezes aquilo que a ciência tem a dizer pelo meio de seus, entre aspas, pregadores, do que aquilo que Deus revelou na sua palavra. E são muitos os que têm feito assim. Em outras palavras, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e a seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre, como nos diz Paulo lá em Romanos 1, 25, denunciando esta busca desenfreada do homem sem Deus pela negação desse mesmo Deus que ele nega. Olha só que paradoxal. Não é difícil entender por que esses dois capítulos são tão pouco pregados, ou mesmo pouco ensinados na igreja contemporânea. É porque, meus irmãos, a ciência moderna, com todas as suas falhas, com as suas incoerências, ela torna o livro-texto pelo qual a verdade pode ser conhecida o seu, e exclusivamente, como nós acabamos de falar, preferindo os pregadores da ciência do que o próprio Deus nos registra na sua palavra. Nós precisamos então, meus irmãos, assim, retornar ao ensino dado pelo Deus que criou todas as coisas, para que saibamos como viver no mundo em que Ele criou. E nós queremos falar sobre 3 assuntos de maneira bem sucinta nessa noite com você que está aqui conosco e você que vai nos acompanhar a posteriori aí. Primeira coisa é a divisão dos dias de Gênesis. A primeira matéria que nós vamos nos inclinar a entender um pouco mais. Os eventos descritos, meus irmãos, em Gênesis 1 e 2, os dias da criação, revelam na língua original detalhes do processo criador de Deus, pelo qual ele trouxe à existência todas as coisas. 2 verbos hebraicos são utilizados aqui com frequência no texto de Gênesis 1. São eles os verbos bará e assá. Vejamos os versos de número 1, 7, 16, 21, 25, 26, 27 e 31. No verso 1, diz, no princípio, Deus criou, ou criou Deus, os céus e a terra. Aí ele usa o verbo bará. Já no verso 7 ele diz, então, veja comigo na sua Bíblia, acompanhando aí o capítulo 1 de Gênesis, verso 7. Então Deus criou o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. Aí ele já não usa o verbo bará, quando é dito, então Deus criou. Está dizendo assá. Criou o firmamento. É outro verbo, a gente já vai entender qual é a diferença. No verso 16 é dito, Deus assá, ou criou, os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Assá as estrelas, criou as estrelas. Depois no verso 21 ele diz assim, Deus criou, ou bará, os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. No verso 25 ele muda. Deus criou os animais selvagens, agora é assá, com as suas espécies, rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Verso 26, então disse Deus, assá, criou o homem criemos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí é assá. E no verso 27, finalmente, ele vai dizer, criou Deus o homem à sua imagem, bará. A imagem de Deus o criou, bará. Homem e mulher os criou, bará. De novo,
E finalmente no verso 31 ele termina dizendo: e Deus viu tudo o que Assá criou e tudo havia ficado muito bom. O verbo bará, meus irmãos, foi traduzido para a língua portuguesa como criar. E o seu significado é trazer algo à existência daquilo que ainda não existe, do nada. Na teologia nós chamamos isso de ex nihilo. A filosofia também se apropria desse termo para explicar o que vem do nada, do nada. Do nada, antes do nada, ex nihilo. Bará significa isso, é a criação que não parte de nada que já exista, é novidade. Já o verbo assar, também usado aqui em Gênesis para criação, foi traduzido como fazer. Olha só, é diferente de criar. Possui significado de trazer algo à existência a partir de uma coisa que já existe, a partir de algo que já foi criado. Portanto, meus irmãos, Deus criou algumas coisas do nada e outras ele cria a partir de outras que ele já tinha criado, usando da sua própria inteligência e excelsa soberania para isso. Para entendermos bem esse conceito, nós precisamos usar a criação do ser humano, por exemplo. Eu pergunto a você, e o ser humano, ele foi criado do nada ou foi criado de algo que já existia? Foi bará ou foi assá? Como está lá em Gênesis 2, verso 7. Veja comigo lá na sua Bíblia. E a resposta está no próprio texto. Se fosse prova, aí já estava com consulta, ficava fácil. Gênesis 2, 7. Vamos ler todos juntos? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quem acha que o homem ele foi criado bará, do nada? Levanta a mão. Ninguém? E quem acha que o homem foi criado a partir de outra coisa já criada? Assá. Levanta a mão. Pois todo mundo errou. Porque o homem foi criado bará e assá. Foi dos dois. Por quê? Tem um detalhe aqui no texto. Tem um detalhezinho que é importante. Olha só. Tanto Adão quanto os animais foram trazidos à existência a partir daquilo que Deus já tinha criado inicialmente, o pó da terra. Ok? Mas qualquer similaridade entre os seres humanos e os animais termina justamente aí. A sua origem de carbono, né, o pó da terra. Por quê? Porque a razão é muito simples. A primeira parte do verso 7, que você acabou de ler comigo, capítulo 2 de Gênesis, explica o processo pelo qual Deus criou a partir do pó o homem. Mas a segunda parte do verso 7 explica o processo pelo qual Deus criou o ser humano como uma alma vivente, soprando nele o fôlego de vida. O ser humano se tornou um ser vivente não de algo que já existia, mas pelo fôlego de vida que Deus soprou em suas narinas. Portanto, ele foi tanto criado de uma coisa já criada, que era o pó da terra, como também o ser humano foi bará, soprado com o fôlego que vem do próprio Senhor para ser uma alma vivente. Fala aqui no microfone. Som. É só mesmo para confirmar, no caso, o ser humano foi bará pela diferença dos animais, né? Que ele foi criado na Sim, semelhança de Deus, aí tem todas as especificidades do nosso ser humano, como a questão do fôlego, e entre outras coisas que é específica de nós humanos. Então, a partir daí que ele foi bará, né? sim. Criação bará. A partir do sopro, que no hebraico é chamado ruar, o sopro de Deus. E é essa mesma expressão usada depois para o espírito, né? É quase uma onomatopeia, um som de um vento. Era o nome hebraico do Espírito de Deus, ruar, tá? Então, o ser humano, ele foi tanto... Pode ficar com você, caso alguém precise perguntar. O ser humano foi tanto bará quanto assá. Ele foi bará no sopro recebido do Senhor, ele foi assá porque foi criado de algo que já existia, que era o pó da terra. Então, Deus trouxe certas coisas à existência do nada.
como a luz, por exemplo. E outras, ele traz a existência daquilo que ele já havia criado, como o homem, como outros exemplos que a gente vai ver também aqui nessa noite. Então, esses dois verbos, bará e assá, eles mostram claramente o processo de criação utilizado pelo Senhor Deus, que não foi, vamos dizer assim, tão simples e lógico. Ele envolveu também algumas particularidades, como a gente acabou de observar aqui, numa configuração linguística que não foi colocada aí por acaso, com expressões relacionadas à criação que partem de um propósito, de uma forma, e outra de outra, como a criação do nada e a criação a partir de algo que já existia. E o descanso no sétimo dia? Olha só como é que é importante observar aqui também, em Gênesis 2:3, a preocupação de Deus quando narra a Moisés o que ele deveria escrever em Gênesis, dessas duas expressões. Olha só, vamos ler. Gênesis 2, verso de número 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, olha só, obra que como Criador, aí o Criador vinculado ao Bará, aquilo que cria do nada, e fizera, aqui é o fazer, é o assar. Então, até mesmo o descanso do sétimo dia contempla toda a sua obra, que não é só Bará, mas é também assar, numa tradução literal. A obra que Deus criara e fizera. Agora, meus irmãos, que nós já vimos esses detalhes importantes sobre a divisão dos dias de Gênesis, eu queria refletir com você sobre os 3 primeiros dias da criação. Nós vimos que Deus criou Bará e fez assar todas as coisas em 6 dias literais. A gente refletiu sobre isso no EP 15, no nosso estudo da semana passada. Tá bom? Como foi visto no capítulo anterior, então, existe uma ordem de eventos que não foi aleatória. Existem sinais claros de planejamento por parte do Senhor Deus. Vejamos, por exemplo, agora, cada um dos 3 primeiros dias e o que nos chama o texto bíblico a atenção para os detalhes que envolvem cada um desses dias. Primeiro, o primeiro dia é o dia da criação da luz. E quando a gente fala de luz, quando Deus traz a luz à existência, a pergunta que você poderia me fazer é: o que Deus criou de fato no primeiro dia? Foi energia? Pois na realidade, meus irmãos, quando a gente fala com uma linguagem física de luz, nós estamos falando aqui não da fonte da luz do sol, porque o sol só foi criado no 4º dia. Mas como é que tinha luz no primeiro dia? Porque eu estou falando de radiação eletromagnética. Veja, a luz visível, a luz que você enxerga, é apenas um espectro, é apenas uma partícula de toda uma radiação que o olho humano é sensível o suficiente para receber. O olho humano ele não contempla toda a luz possível e nem seria possível com a nossa limitação. Quando a gente estuda radiação eletromagnética, nós a compreendemos como se fossem ondas. E podemos usar as ondas do mar, por exemplo, para ilustrar de uma maneira mais simples para que você entenda o que eu estou a dizer. Se você mede a distância do topo de uma onda até o topo da outra onda que estiver vindo logo a seguir, você estará medindo aquilo que chamamos de comprimento de onda, que é a distância existente entre 2 ondas. Esse comprimento é medido na física em bilionésimos de metro, ou seja, nanômetros. Na luz visível, esse comprimento vai de 380 bilionésimos ou nanômetros, que chamamos de luz azul, até 780 nanômetros, que é o comprimento da onda da luz vermelha. E se você ficasse na haste da água e observando quantas ondas passam num período de tempo, você estaria medindo uma coisa que a gente chama de frequência. E aí, tem muitos detalhes interessantes sobre isso, mas o que é importante para nós entendermos? A luz visível, a luz que é enxergável pelo ser humano, não é o único tipo de radiação eletromagnética que existe.
esse espectro é muito mais amplo. Ele começa com radiação que chamamos de gama, com 300 eletrohertz, também indo até as frequências extremamente baixas, de 3 Hz, por exemplo. Todas elas são encontradas na natureza e algumas encontradas só no espaço. Outras nos corpos celestes. Algumas dessas frequências de luz são encontradas em elementos químicos radioativos e outras em somente específicas formas de vida. O calor, por exemplo, é uma forma de radiação eletromagnética, que chamamos de radiação infravermelha. E aqui um detalhe que agora você vai entender tudo que eu estou dizendo. Num dia nublado, você pode se trair no teu senso comum e pensar que você não precisa se proteger do sol porque ele não vai te afetar. Quem já pensou assim em algum momento? Entretanto, isso não é verdadeiro. Por quê? O que chega para nós sem o impacto o empecilho das nuvens não é toda a luz. Porque mesmo as nuvens não são capazes de reter a principal carga eletromagnética de luz, que é esta exatamente que afeta a nossa pele, que afeta o nosso clima, chamada radiação infravermelha. Sem contar os conhecidos raios UV, os raios ultravioletas. Então, olha só, no dia nublado, muitas pessoas que estão nas praias acham que não precisam passar protetor solar, confundindo radiação visível do sol com radiação infravermelha do sol. A radiação que queima é a infravermelha e não a visível. A visível nos traz a luz. As nuvens não oferecem nenhuma barreira para a passagem da radiação infravermelha. E é por isso que mesmo com o céu nublado, nós ainda somos suscetíveis a sofrermos os impactos da luz do sol. Assim como o calor, meus irmãos, nós temos também o raio-x, radiação ultravioleta e muitos outros tipos de radiação que foram criadas todas elas no primeiro dia, quando Deus disse, haja luz. Essas são as formas de radiação criadas pelo Senhor Deus. E nós sabemos disso por uma questão bem simples. Veja, para que haja água líquida em um planeta, como no nosso há, deve haver calor suficiente para que a água exista nessa forma, pois senão o planeta congelaria. Então, calor, como vimos, é uma forma de radiação eletromagnética. No segundo dia, Deus fez a separação entre as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E no terceiro dia, ele ajuntou as águas desse ajuntamento, chamando as águas de mares. Não é? Portanto, parte da criação da radiação eletromagnética, a luz do primeiro dia, também incluía a radiação infravermelha, para que fosse possível a água em forma líquida. No segundo dia, quando ele faz a separação das águas, nós precisamos observar um detalhe interessante. Observe que o que Deus criou no segundo dia não foi a água. A água foi um dos elementos primordiais criados por Deus desde o princípio, no primeiro dia. Você vê que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse é o primeiro dia. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Aí você pode pensar, ué, o que é isso aí que estava antes da criação? Não estava antes da criação. Vamos voltar lá para Gênesis 1. O que nos diz lá? Gênesis 1. Olha só comigo. Preste atenção. Você lê corretamente. O versículo vai te ajudar a fugir desse tipo de argumentos tolos que muita gente levanta por aí. Não, tem uma teoria aí que antes de Deus intervir na criação, ele foi melhorando uma coisa que já existia, porque já tinha terra sem forma e vazia. Não tinha, não. Veja comigo lá em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Antes de tudo existir, ele criou os céus e a terra. Tá? Espaço e matéria. E aqui tem também, como a gente já falou lá nos estudos anteriores, tempo. Porque é no princípio, olha só, tempo, espaço e matéria. No princípio criou Deus e a terra. Ponto.
Aí a partir daqui a gente vai ver a descrição de como é essa terra originalmente criada. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Que água? Que foi criada junto com os céus e a terra. Que abismo? Criado junto com os céus e a terra. Que forma? Que vazio? Criados junto com o céu e a terra em Gênesis 1:1. Então, a água já existia no primeiro dia, como nós já acabamos de checar. O que foi criado no segundo dia foi o firmamento. E o termo usado lá não é bará, a criação do nada. O firmamento é criado a partir do que já existia, isto é, a atmosfera. E nós vemos aí o termo assá no segundo dia, sugerindo então a criação do firmamento. Firmamento, segundo o relato bíblico, ele se inicia na superfície da terra e vai até o seu limite final nas extremidades do universo. Nós podemos afirmar isso baseados no contexto em que o termo firmamento é usado aqui no primeiro capítulo. No verso 8, veja comigo lá em Gênesis 1, ele vai usar de novo esse termo firmamento para dizer: e chamou Deus ao firmamento céus. No verso 14, ele já traz à existência os corpos celestes no firmamento. Veja comigo no verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A distinção aqui também vai aparecer no verso 20, quando você nota comigo: disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então aqui, o firmamento ele tem camadas. Ele é distinguido de uma maneira, de uma leitura atmosférica. Isso é o firmamento aqui, já narrado no livro do Gênesis. A distinção ocorre principalmente aqui no verso 20, onde você lê que as aves voavam acima da terra, no firmamento, abaixo dos céus. Olha só, tem uns detalhes aí. Por quê? Essa distinção de separação de camadas desse firmamento, ela é coerente com o que nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, quando Paulo fala sobre uma experiência espiritual que ele teve ao ser elevado até o terceiro céu. É dito lá em 2 Coríntios 12, 2. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. A existência de um terceiro céu nos deixa claro a existência de um primeiro e de um segundo. Mas isso, pastor, isso é o que? Espiritual? Não. Isso é físico. Isso é um olhar sobre as camadas. Então, obviamente, o texto aqui não está falando de uma ordem cronológica de existência, mas posicional. O primeiro céu é o céu das criaturas que voam, como está lá no verso 20 de Gênesis 1. Esse céu nós chamamos de atmosfera terrestre. O segundo céu é onde nós encontramos os corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias. Esse céu chamamos de espaço sideral. E o terceiro céu é o que as Escrituras chamam de paraíso. Esse é o céu para onde vão os que morreram em Cristo. Eles não vão para o espaço morar em um planeta, como defendem umas seitas por aí. Também não vão ficar vagando na atmosfera da terra como almas penadas, entre aspas. No terceiro céu, estarão abrigados num local físico que existe. Os servos do Senhor, fora da esfera do tempo limitante que nós estamos atualmente. Pode falar, querido. Bom, só queria destacar uma observação que eu fiz em relação quando ele falou, para haver uma vida, e aliás, a água no estado líquido precisa de um calor em um certo ponto. Aí, parando para observar no nosso sistema solar, cada detalhe da perfeição da criação de Deus, porque a Terra fica no exato ponto onde não chega a água a evaporar ou a água congelar, porque, por exemplo, vemos os planetas no final do nosso sistema solar
planetas congelados. E os primeiros planetas mais próximos do Sol são pontos que a água evapora. Então, cada detalhe que a gente percebe da criação de Deus, que a gente para pensar que não foi uma coisa simples realmente, foi Deus, além de ser perfeito, é detalhista em tudo que fez na sua criação. Questão da gravidade, questão da criação dos céus e terra, questão da água, foi tudo no detalhe. Tudo no detalhe, não é como te fala no meio do futebol, né? No detalhe. E é realmente, foi no detalhe, porque ele perfeito deixou sua impressão digital no controle, não de apenas ser ele o criador dos céus e da terra. É ele também o sustentador de tudo que há. Sem o Senhor, o caos, com toda certeza, nos levaria fatalmente à nossa própria destruição. E no terceiro dia, meus irmãos, ele ordena o ajuntamento das águas nos mares. Então, veja só, agora o planeta Terra tem uma atmosfera e por conta do ajuntamento das águas, ela não é só uma bola de água, ela tem também continentes. Inicialmente, uma única porção seca, chamado supercontinente, nós já dialogamos sobre isso aqui em estudos anteriores, chamado Pangeia, e um único oceano, Pantalassa. Depois, essa estrutura geológica vai se moldando com a influência das próprias cargas eletromagnéticas, gravidade da Terra, placas tectônicas e uma série de situações. Então, pelo fato de haver água líquida nesse oceano, que nós tínhamos aí no terceiro dia da criação, o planeta possui uma temperatura adequada para sustentar a vida. Então, ele também possui luz, radiação eletromagnética, banhando a sua superfície, e isso girando ao redor do seu próprio eixo. Por quê? No final aí da descrição do terceiro dia, é dito que houve tarde e manhã. Isto significa o quê, meus irmãos? Que a Terra já estava rotacionando. Aí você pode dizer para mim, ué, mas como é que a Terra estava rotacionando? Não é possível, porque ainda não foi criado o Sol. O Sol só foi criado no quarto dia. Só que, na realidade, a gente vai ver no ponto seguinte, a rotação da Terra, ela não depende da fonte de luz do sistema solar, mas de radiação, e já tinha, porque foi criada no primeiro dia. A radiação eletromagnética, e ela depende da radiação que impacta o seu próprio eixo do corpo celeste, no caso, o planeta Terra. Preparado todo o terreno já com uma atmosfera, um continente, um oceano, a vida ela é propiciada com o surgimento das plantas para o alimento de todos os seres vivos. E é justamente isso que Deus faz ainda no terceiro dia, o aparecimento do reino plantae, ou o reino vegetal. A classificação atual do reino vegetal é feita assumindo que todas as plantas teriam vindo de um único ancestral comum. E ela assume uma definição evolucionista de que poderia ser considerada uma única planta, perdão, geradora das demais. No entanto, Deus não fez todas as plantas de uma única planta, como defendem os naturalistas. Ele cria muitas plantas segundo as suas espécies. É o que nos diz Gênesis 1. Mas ele não fez de um único ancestral comum e também não manteve um único tipo de planta. Ele faz variadas espécies, cada uma para a sua finalidade. Precisamos ressaltar alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, é que Deus viu tudo que havia feito no dia 3 e afirma ter sido muito bom. Porém, pelo relato bíblico, nós entendemos que parte do reino vegetal é, hoje, depois da queda do homem, resultante de maldição do Senhor sobre a terra. Mas como assim, pastor? Você poderia me perguntar. É porque em Gênesis 3,18, quando constata o pecado de Adão e de Eva, Deus diz: a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 8, o autor nos deixa muito claro o significado dessa primeira parte, as ervas daninhas e os espinhos. É dito, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada.
Porque a partir da queda do homem, queridos, a terra passou a produzir tipos específicos de plantas inúteis. Mato, capim, coisas que não têm finalidade nenhuma a não ser dificultar o trabalho de plantio do próprio homem, segundo ou fora o padrão de perfeição de Deus. E isso é muito claro no texto de Hebreus e também em Gênesis 3,18, porque a palavra traduzida por inútil, adóquimos, significa reprovado, aquilo que não passa no teste. A Bíblia não quer dizer com isso, entretanto, que as plantas não têm nenhuma função, estas daninhas, espinhosas. A Bíblia não quer dizer isso. O que a Bíblia quer dizer é que elas não passam no teste de perfeição de Deus originalmente do Éden. Uma segunda coisa sobre as plantas, e que é importante destacarmos, está na segunda parte do verso 18, quando ainda no juízo de Deus sobre o pecado da desobediência, ele diz, você terá que se alimentar das plantas do campo. Então, o que Deus diz sobre a alimentação dos seres humanos antes da queda, em Gênesis 1:29, é, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Eles podiam comer qualquer planta? Sim ou não? Qualquer planta? Não. Eles só poderiam comer árvores que dão frutos com sementes. E também plantas que nascem na terra para produzir sementes. A alimentação principal do ser humano era toda planta que produz semente, ou seja, não eram plantas estéreis, e toda árvore que dá fruto com semente. Mas após a queda, a condenação dele recai também em cima deste aspecto, porque agora o homem e a sua descendência teriam que se alimentar também das plantas do campo. A palavra traduzida aqui por plantas no hebraico é sebe, significa ervas e capins. Veja o que nos diz lá o Salmo 104, verso 14. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas, o mesmo termo, é sebe, planta e capim, que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Que interessante. Um dos principais efeitos da queda do homem, resultado da maldição de Deus, foi que todas as formas de vida e o meio onde elas se encontram não mais funcionariam no máximo da sua própria eficiência. Todas as plantas, incluindo o meio onde elas estariam, sempre apresentariam um tipo de imperfeição ou ineficiência. Pastor, o que isso quer dizer, pastor? Traduz aí para a gente. É o seguinte, o pecado do homem impacta toda a natureza ao seu redor. O potencial energético alimentar é tolhido, é limitado por consequência da desobediência de Adão. Antes do seu pecado, não havia uma única planta com sinal de imperfeição ou de inutilidade. Não tinha espinhos, ervas daninhas, abrolhos, mas isso é uma consequência direta do pecado dos nossos primeiros pais. Esses são os primeiros 3 dias da criação. E eu queria encerrar falando sobre os 3 últimos dias da criação. Falando aí sobre alguns aspectos importantes também. Um resumo dos 3 primeiros dias seria o seguinte. No primeiro dia, Deus criou a luz, que nós vimos aqui, que é radiação eletromagnética. No segundo dia, Deus separou as águas e criou o firmamento, dividido em camadas, como vimos aqui. A atmosfera, o espaço e também o paraíso. No terceiro dia, fez aparecer a porção seca da terra e separou as águas em oceanos e também criou as plantas. Mas não teve só 3 dias na criação. Foram quantos dias? 6. E no 7º ele descansou. Vamos ver agora os demais. No 4º dia, Deus trouxe à existência os corpos celestes. Observe que o verbo hebraico usado aqui para os astros, o sol, a lua e as estrelas, foi assá. Lembra lá? Vamos recapitular. Quando Deus usava o verbo bará, é porque ele criou do nada. Agora, quando ele usava o verbo assá, é porque ele criou a partir de algo que já existia. Muito bem. Então, olha só. Aqui, quando ele fala dos astros, dos corpos celestes, planetas, estrelas,
ele está falando do assar. Novamente, Deus está criando algo que já tinha sido criado, ou a partir de algo que já tinha sido criado. E o que isso nos fala de maneira química? Eu preciso te falar da composição química das estrelas. Olha só, o material básico do qual as estrelas são formadas já tinha sido criado nos dias anteriores, isto é, entre o primeiro e o terceiro dia. E olha só como é que isso faz muito sentido cientificamente. Qual é o elemento químico predominante numa estrela? Alguém sabe me responder essa pergunta? Oi? Acho que tu falou certo, hein? Falei. Hidrogênio? Hidrogênio, muito bem. Muito bom ter universitários aqui, né? Nosso estudo de quarta-feira. Hidrogênio. E veja que curioso. O hidrogênio é também um elemento químico predominante na molécula de quê? Hã? Água. Quando é que a água foi criada? No primeiro dia. Já tinha água. Assar, por isso que não é bará. Ele cria as estrelas, os corpos celestes a partir de algo que já existia, que era hidrogênio. Veja lá que em Gênesis 1:2, falando do primeiro dia da criação, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O elemento químico necessário para a criação ou o assar das estrelas já existia. Nós não estamos dizendo aqui que as estrelas são ou foram feitas de água. O que nós estamos dizendo é que o elemento químico que há em abundância na água já existia e por isso também permitiu a criação das estrelas. Alguns pontos têm que ser considerados aqui, entretanto. No verso 14 e 15, o Senhor disse: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Primeiramente, meus irmãos, consideremos como seria possível saber a duração dos dias anteriores à criação do sol. Como seria possível? E eu falei um pouco disso no ponto anterior. Sendo que Deus criou o sol, a lua e as estrelas só no quarto dia. Muitos afirmam que não seria possível determinar a duração dos dias anteriores. Mas isso não é verdade. Porque a duração de um dia é determinado pela rotação do corpo celeste, não pela sua fonte de luz. O fato dele girar em torno de si próprio é o que vai contar os dias, a depender da força gravitacional a qual ele é influenciado. A fonte de luz facilita na determinação visível do tempo que um corpo celeste gasta para dar a volta ao redor do seu próprio eixo, mas não é necessária para medir esse tempo. Então, cientificamente, não é correto afirmar que o fato de o Sol ter sido criado no quarto dia impediria que se contassem os dias antes da sua criação. Existem muitas outras maneiras de medir a rotação dos corpos celestes. Isso é uma primeira coisa. Em segundo lugar, sobre esse fato, existem outras possíveis traduções para o versículo 14. E uma é a que foi usada nesse texto que eu li para você. Uma outra seria: foram criados os corpos celestes para sinais, estações, dias e anos. Neste caso, os corpos celestes serviriam para sinais e não para a contagem dos anos. É para sinalizar a contagem do tempo. Essa é uma boa tradução. E nós lembramos, lá no Novo Testamento, que os magos do Oriente relataram para Herodes, quando chegaram antes, passaram por Jerusalém para checar o nascimento do Messias, o menino Jesus. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Perguntaram logo para o rei Herodes. Lá em Mateus capítulo 2, verso 2. E eles dizem para o rei Herodes uma coisa muito interessante. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só, sinal. A estrela guiava também no mundo antigo os viajantes, os exploradores, também os navegadores. A estrela que guiou os magos até Belém foi um sinal de que o rei dos judeus tinha nascido. E o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 24:30, sobre a sua segunda vinda: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e
todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Microfone aqui para nossa irmã Socorro Santos. O que esse texto quer dizer, queridos? Como a gente volta lá para o verso 17 de Gênesis 1, é que Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra estes corpos celestes, senão que eles foram criados ali para garantir a rotação terrestre. Pastor, você falando aí de sinais, né? Eu lembrei meus pais no interior, que a gente não tinha relógio, não tinha nada. E eles sabiam, ao olhar para o sol, é meio-dia, já vai dar 11 horas. Ou a lua à noite, a maré está enchendo, a maré está vazando. Eles sabiam tudinho, Pela própria experiência, né, de observação das coisas ao seu redor. E isso é muito comum, né? A gente precisa lembrar que antes de você ter esses relógios, não é, atômicos ou cronometrados, digitais hoje, né? Você tinha antigamente, na Grécia Antiga, né, os relógios solares. E era por ali que se mediam também as horas, né, para que se contar um dia. Então, o que esse texto quer dizer, gente? É que os corpos celestes foram colocados em posições específicas e estratégicas para o bem do planeta Terra. Em outras palavras, o que o autor bíblico está nos dizendo é que o plano de referência cósmico apresentado pela Bíblia, preste bem atenção, coloca a Terra no seu centro. Pastor, o senhor está resgatando aí o que quase matou Galileu? O geocentrismo? É isso? Não, não é nada disso. Nada disso. Não significa dizer que a Terra está dentro do plano de referência cósmico central, segundo a Bíblia. Não é a mesma coisa que dizer que todas as coisas giram em torno da Terra, como defendia-se antes da proposta heliocêntrica. Não estamos falando de geocentrismo. Nós estamos falando de plano referencial cósmico, ou seja, sistema de coordenadas que é usado para medir posição, orientação e propriedade de um objeto. A escolha do centro do plano referencial, quando é feito por um geógrafo, por alguém que vai produzir um mapa, é feito levando-se em consideração a posição do observador. A escolha do centro desse plano é feita sempre levando em conta o olhar do observador. Por exemplo, quando você examina as interações entre a Terra e a Lua, o centro do plano referencial ideal dessa relação Terra-Lua é a Terra. Já quando você olha para o sistema solar, o centro do plano referencial ideal é o Sol. Porque você vai observar de acordo com o teu plano referencial, que é o Sol. Considerando a galáxia, o centro do plano referencial ideal é o centro da galáxia. Só o observador que estivesse fora desse plano de observação poderia dizer qual seria o centro do plano referencial ideal para ele. Isto é, o Senhor. Somente ele tinha essa propriedade para definir o seu plano referencial central. Ninguém poderia afirmar categoricamente que a Terra não pode ser esse centro ideal do plano de referência universal. Pessoas e cientistas podem discordar disso, mas não podem afirmar empiricamente que não pode ser assim. Portanto, a proposta bíblica da Terra como centro referencial do universo permanece de pé, mesmo que muitos discordem. Uma última consideração sobre a grandeza do nosso Deus, nós vemos no verso 16, quando ele diz: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Observe esse detalhe quando ele diz: fez também as estrelas. De novo, usando-se do hidrogênio que já existia. Para qualquer astrônomo, isso é só uma piada. Por quê? Uma piada assombrosa. Segundo estudos, sabemos que existem 3 vezes mais estrelas nos céus do que o número total de todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do planeta Terra. Como seria possível, defenderia um argumento astronômico, que alguém tão grande discriminasse ou descrevesse a criação dessas estrelas infinitas de uma maneira tão simples? Fez também as estrelas. O que ele está dizendo aqui?
fez o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e fez também umas estrelas. Entende? Uma infinitude de estrelas. Por que não exigiu isso do Senhor, Deus, um esforço imenso para criar uma quantidade interminável de estrelas? Porque Ele é Deus e não há outro que lhe seja igual. Vejamos, meus irmãos, agora, além desse detalhe, os dias 5 e 6. No quinto dia, o Senhor Deus cria os animais que vivem na água e os animais que voam no ar. Em Gênesis 1, 21, o verbo criar aqui é bará. E a água não produziu os animais aquáticos, porque não foi assá, foi bará, criando do nada. Foi Deus quem trouxe a existência dos animais aquáticos. Devido à tradução aqui, a gente precisa fazer também algumas considerações importantes. A primeira é que Deus criou os animais aquáticos. O verbo é bará, não foi a água. Muitos usam, tentando conciliar o evolucionismo com a narrativa bíblica, essa expressão aqui da criação dos animais aquáticos como uma comprovação, supostamente, de que não foi Deus que criou a vida aquática, mas a própria água que foi gerando a vida a partir da interação de organismos de vida menos evoluídos e que foram gerando até se chegar aos peixes e depois você já sabe essa história toda. Mas não, a Bíblia usa aqui o verbo hebraico bará, mostra que Deus não criou a vida aquática de nada que tinha criado anteriormente. Foi uma criação autêntica vinda do nada. Ele simplesmente falou e veio à existência. Um outro problema surge com a tradução da palavra hebraica of, que foi traduzida como aves, mas o significado correto é criatura que voa. Lá no Gênesis. O texto nos informa que Deus criou criaturas que voam, não somente as aves. Entende? Quando a gente fala só de aves, a gente tende a diminuir o potencial de criação, como relatado aqui no quinto dia. No quinto e no sexto dia. Chegamos, finalmente, meus irmãos, ao sexto dia, quando é dito no verso 25 do capítulo 1. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Antes de nós falarmos de categorias de animais criados, porque ele fala que algumas, não é só animais e o homem. Ele fala aqui, animais selvagens, animais domésticos, cada um segundo sua espécie, e os demais seres vivos da terra. Rebanhos domésticos, animais selvagens, demais seres vivos, o mesmo também é dito lá no capítulo 2, quando ele explica um pouco melhor isso, Gênesis 2:19, quando ele diz assim, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Todos os animais terrestres e as aves foram criados diferentes dos animais aquáticos da terra. Por isso não é bará. O termo usado aí, o verbo é, no hebraico, assá. Foram criados tal como o homem do pó da terra. Precisamos falar dessas categorias, entretanto. Seria necessário falarmos sobre classificação de organismos vivos e para entendermos melhor. Mas, para resumir, tentar criar uma harmonia, meus irmãos, entre a proposta taxonômica evolucionista e a proposta bíblica de classificação de espécies é algo impossível. Não é possível conciliar. Tire isso da tua mente, se você tem se esforçado com isso. Primeiro porque nós começamos com a expressão de acordo com as suas espécies, que aparece na narrativa bíblica da criação das plantas e também dos animais. E a palavra hebraica traduzida por espécie é miim, e significa um tipo básico, o qual seria um organismo cuja vida original era geneticamente polivalente, capaz de produzir variações. Por exemplo, Deus poderia facilmente ter criado um único tipo de básico, DNA, genética, no qual os cães, os lobos, as raposas, os coiotes, os chacais, as hienas teriam sido descendentes naturais. O mesmo ocorreria com as raças de cães que nós conhecemos hoje. Deus não precisava ter criado cada uma delas. Um único casal variante proveniente do tipo básico original teria ao longo do tempo produzido todas as outras variações. E note que isso não é o mesmo que evolução. Ué, pastor, como não?
Nós não estamos tratando de um único ancestral comum para todos os organismos vivos. Estamos falando de um ancestral comum de uma espécie e não de todos os seres vivos. Tem muita diferença nisso. Tem muita diferença, porque uma coisa é o que Gênesis trata, a possibilidade desse miim, um tipo básico polivalente geneticamente, do que o evolucionismo propõe, muito diferente, um ancestral para todos os seres vivos, partindo dessa premissa naturalista. Vemos que o termo espécie, usado na taxonomia atual, meus irmãos, tem um significado muito diferente do termo espécie usado na Bíblia, muito embora os dois tratem de variações existentes nos organismos vivos. Então, olha só o que foi criado no sexto dia. O texto nos oferece 3 divisões naturais de seres criados no sexto dia: os animais selvagens, os animais domésticos e os demais seres vivos. Os 2 primeiros grupos são facilmente identificados, os animais selvagens e os animais domésticos. A diferença fica evidente na forma como elas se relacionam com o ser humano. Então, no sexto dia, o Senhor Deus criou animais selvagens, domésticos e demais seres vivos. E o homem, como está lá em Gênesis 1, 24, 2, 19. Todos os animais terrestres e as aves foram criados da terra, como também o homem o foi. Mas aí está a grande diferença entre o mandamento de Deus para a criação dos animais e do homem, porque embora ambos tenham sido criados do pó da terra, somente o homem recebe o fôlego de vida. Ele tem o acréscimo do bará, a criação do seu próprio espírito. Conclusão, meus irmãos. Um Deus de planejamento e execução é o nosso Deus, o Criador. Como dissemos, as ordens da criação não foram aleatórias. Houve um planejamento. Deus primeiramente traz à existência certas coisas, bará, para com essas formar outras, assá. Podemos observar uma simetria muito peculiar no processo criativo de Deus. Nesse sentido, nos 6 dias da criação, que demonstram claramente o planejamento e execução de Deus, onde cada coisa criada contribuiria para a criação de outras criadas posteriormente. No primeiro dia, por exemplo, Deus cria a luz e faz separação entre luz e trevas. No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia, Deus cria o firmamento e faz separação entre as águas. No quinto dia, ele cria os animais aquáticos, os que voam na expansão do firmamento. No terceiro dia, faz aparecer a porção seca, o oceano, e cria as plantas, enquanto no sexto dia cria os animais terrestres e os seres humanos e estabelece que todos se alimentem do que já havia sido criado. Isso mostra-nos, queridos, um Deus de planejamento e execução que não fez nada aleatoriamente, mas organizou todo o seu processo criativo. Na próxima semana, nós vamos ver um pouco mais sobre a importância da ordem da criação. Uma frase para a gente terminar, frase de George Washington Carver, que viveu entre os anos de 1864 e 1943, e era um botânico e também inventor cristão. Veja o que ele diz: a minha fé me ensinou a olhar para Deus primeiro e para a ciência depois. Afinal, Deus é o autor das leis da ciência. É nesse processo. E a gente não tem que renegar a ciência, muito pelo contrário, devemos nos mostrar cada vez mais apropriados do que Deus nos concede de inteligência, de conhecimento e sabedoria, para que a nossa fé seja ainda mais robustecida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé, encerrando o nosso culto de oração e doutrina de hoje. Gostaria de pedir que o microfone fosse levado para a nossa irmã